Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao convite da Naomi, de todo o time do Kids Save Lives. Eu consegui acompanhar aí algumas das discussões durante pelo YouTube e acho que realmente esse é um evento que, no momento em que a gente está afastado e a gente não está podendo usar as nossas mãos para fazer o nosso movimento clássico na principal forma que a gente tem de chegar a todo mundo, e acho que essa inovação e criatividade fez com que o World Restart a Day que a gente está fazendo aqui é de saída um grande sucesso. Então, eu queria agradecer o convite e a possibilidade de fazer parte desse dia. A gente vai falar um pouquinho dentro daquilo que é a minha praia, né? Do exame patológico, dos aspectos patológicos da morte cardiovascular, né, da morte cardiovascular aguda e fundamentalmente o infarto do miocárdio e o acidente vascular encefálico, né? Para isso, essa apresentação está estruturada em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai discutir um pouco o que acontece com o tecido isquêmico, né, quando a gente tem aquela obstrução num vaso coronariano, ou numa artéria cerebral, ou numa artéria carótida. O que acontece ali do ponto de vista fisiopatológico, né? Então, a gente vai ver que tem uma lesão reversível, uma lesão irreversível, um processo de inflamação e depois um processo de reparo. E ver como que esse mecanismo fisiopatológico se manifesta do ponto de vista morfológico, macroscopicamente e microscopicamente, tanto no infarto agudo do miocárdio, como no infarto cerebral. Tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Quando a gente pensa no tecido isquêmico, a pergunta é o que acontece? A primeira coisa, quando eu tenho qualquer obstrução vascular, e ela acontece na maioria das vezes pela instabilidade de uma placa de ateroma com a formação de um trombo na luz, né, fazendo uma obstrução aguda, a primeira coisa que eu tenho é perda do suprimento de oxigênio. E isso leva a uma lesão que a gente chama de uma lesão celular reversível. Tá? Por que conhecer esse processo é importante? Porque aquilo que a gente sabe que acontece numa isquemia, ela está associada a uma série de eventos. E o primeiro evento que acontece, quando eu tenho essa parada de oxigenação dos tecidos, é perda de parte da função celular. Tá? Veja que eu tenho uma perda da função e depois eu começo a ter, só depois de algum tempo, de manutenção desse dano, é que eu começo a ver alterações bioquímicas, né, no metabolismo dessas células, alterações ultraestruturais que a gente vê no microscópio eletrônico, alterações que a gente vê no microscópio de luz, microscópicas, e alterações macroscópicas. Então vejam que toda vez, e isso mostra do ponto de vista bioquímico e fisiopatológico por que é tão importante o atendimento imediato a esse paciente, né? Porque se a gente deixar essa isquemia acontecendo e a gente esperar aparecer alterações macroscópicas ou bioquímicas ou microscópicas, vai ter levado a uma perda significativa e uma lesão irreversível. Tá? Então, o momento que a gente tem que agir é no momento da lesão reversível, que é aquele momento em que, se eu tiver uma volta de oxigenação dos tecidos, eu consigo recuperar a função celular normal. Tá? Dentro desse processo, a gente tem que lembrar que toda vez que eu tenho uma isquemia, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas o primeiro passo é essa lesão reversível. A isquemia leva à falta de oxigênio para a mitocôndria, que vai diminuir a sua produção de ATP. Essa produção de ATP leva a uma diminuição das funções celulares que dependem de energia, como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? E isso vai levar a um influxo de íons, de cálcio e sódio, e isso puxa água. Tá?
o que vai fazer com que a célula ela tenha um edema, ela fique inchada. Tá? Ao mesmo tempo, a diminuição de oxigenação e de oxigênio para a mitocôndria vai fazer essa célula fazer glicólise anaeróbia. Né? Essa glicólise anaeróbia vai gerar uma produção baixa de ATP, né? 2 ATPs, em comparação aos mais de 30 que a gente faz na cadeia de fosforilação oxidativa. E essa diminuição de ATP com anaerobiose vai fazer aumentar a produção de ácido lático, vai ter uma diminuição também do pH celular. Essa diminuição de pH celular faz com que eu não tenha um funcionamento adequado da minha transcrição de proteínas. Essa célula perde a sua capacidade de transcrever o DNA em RNA e produzir novas proteínas, o que altera a sua função. Ao mesmo tempo, eu vou ter um desprendimento dos ribossomos, já que eu não estou fazendo transcrição de RNA, os ribossomos não vão ficar grudados no retículo endoplasmático para produzir proteína, e eu tenho uma diminuição da síntese proteica. Tá? Se esses eventos, se nesse momento eu restabelecer o fluxo, tudo isso é reversível, gente. Volta ao normal. Se eu tirar, se eu continuar dando oxigênio para esse tecido. Mas se eu mantiver, quer dizer, se o tempo passar demais, eu vou ter perda da permeabilidade seletiva de membranas, que caracteriza uma lesão irreversível, com morte celular. Nesse caso, esses elementos que a gente falou estão hiperativos, né? A gente vai ter muito menos ATP. Quando eu tenho muito menos ATP, eu posso ter a ativação, a perda de fosfolipídios das membranas, a diminuição da produção desses fosfolipídios e a ativação de fosfolipases, que vão quebrar os lipídios de membrana. Se eu tenho pouca produção e aumento da quebra dos lipídios de membrana, gente, isso vai fazer uma alteração da permeabilidade. E quando eu altero a permeabilidade, isso caracteriza uma lesão celular irreversível. Ou seja, essa célula foi perdida, essa célula morreu. Tá? Só que quando essa célula morre, ela sofre um processo de necrose, o que eu tenho adicionalmente? Os restos celulares e os componentes que estão dentro da célula, eles saem e eles extravasam para o extracelular e para dentro do vaso. E isso leva a um recrutamento de células inflamatórias. Tá? E aí, isso é entendido pelo sistema como conteúdo celular, que devia estar dentro, fora do tecido. Isso vai fazer com que eu tenha a ativação de um processo inflamatório, que é comum nessas lesões necróticas derivadas da isquemia. Esses componentes celulares que são liberados, gente, são também muito utilizados no diagnóstico. Né? Toda vez que a gente tem um aumento, por exemplo, de enzimas como CKMB e troponina, essas são enzimas que são intracelulares no cardiomiócito, na célula muscular cardíaca. E quando eu tenho o processo de necrose e de lesão irreversível, aquela alteração de permeabilidade seletiva faz com que a membrana seja muito permeável, essas enzimas saem e a célula morre e libera essas enzimas. E é por isso que a gente consegue dosar. Tá? Então, o mecanismo fisiopatológico da necrose é que explica o aumento da troponina e da CKMB, dessas enzimas, das chamadas enzimas cardíacas, que a gente usa para diagnosticar o infarto. Né? Mas, além de liberar essas enzimas, libera uma série de outros mediadores, e isso dispara uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória que fundamentalmente aparece com uma dilatação dos vasos na fase inicial, e é por isso que toda vez que a gente tem qualquer inflamação, né, no organismo, na pele, ou a gente dá uma topada, sempre fica aquela coisa vermelha, né, e inchada. Por quê? Porque eu tenho vasodilatação e aumento de permeabilidade desse vaso. Ou seja, chega mais sangue e esse sangue extravasa mais líquido. Tá? Além disso, eu tenho um recrutamento de células, porque quando eu tenho essa necrose, esse material celular saindo, gente, o organismo não sabe direito se
Isso é porque uma bactéria está ali, ou porque teve uma isquemia, ou por qualquer coisa assim. Então, a gente chama essas células inflamatórias para tentar responder ao agente agressor e para a gente eliminar aqueles restos celulares. Tá? Então, a inflamação tem essas duas fases. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas ela tem essa fase vascular e essa fase celular, em que eu recruto polimorfonucleares, células inflamatórias e tudo mais. Tá? E eu estou explicando isso só para vocês verem depois, para a gente discutir os achados que são importantes do ponto de vista da avaliação patológica. Tá? Acontece, então, com essa inflamação? Para que essa inflamação chega lá no tecido? Ela chega justamente para retirar os restos celulares. Tá? Na maioria dos tecidos, quando eu tenho uma inflamação, depois eu retiro todos aqueles restos, célula necrótica, pedaço de coisa que sobrou ali, e eu recupero esse tecido para as condições normais. E eu regenero esse tecido. Tá? É o que acontece no fígado, por exemplo. Se eu tiver uma lesão aguda no fígado, eu vou perder um pouco de hepatócito, mas esses hepatócitos vão se regenerar. Tá? No coração, a gente sabe que não é isso que acontece. No coração acontece um processo de cicatrização e fibrose. Por que acontece isso? Um aspecto muito simples. Que o coração, ele é um tecido que a gente chama de permanente. Tá? O que é isso? Algumas células do organismo, alguns tecidos do organismo, têm muita capacidade de recuperação, de replicação. É o que acontece com os tecidos epiteliais, com a pele, por exemplo, com as linhagens hematopoéticas, com as linhagens sanguíneas, né? Isso faz com que a gente consiga, por exemplo, repor toda a mucosa do tecido do trato digestivo em uma semana, com que a gente consiga substituir praticamente todas as nossas células epiteliais na pele depois de um mês, tá? Porque essas células estão constantemente dividindo. Alguns tecidos não se dividem continuamente, eles só se dividem quando precisa. É o caso do tecido hepático, é o caso do tecido renal, são tecidos que a gente chama de estáveis. Né? Eles estão lá sem replicar, mas se precisar, eles replicam. E a gente tem um outro grupo de tecidos que a gente chama de permanente. O tecido permanente é aquele que não consegue se replicar, ele se especializou tanto que ele perdeu a sua maquinaria replicativa. E aí, vejam a ironia, justamente os nossos dois principais tecidos vitais, tecido nervoso e musculatura cardíaca, são tecidos permanentes. Ou seja, a gente não consegue regenerar neurônio e a gente não consegue regenerar célula muscular a ponto de repor um quadro de lesão isquêmica grande. Tá? Já existem estudos mostrando pequenos graus de replicação, mas eles servem de forma pontual em situações específicas, não para fazer a reposição de tecido numa lesão isquêmica. O que faz que seja ainda mais importante a nossa atuação precoce, né? Para a gente conseguir evitar a morte desses neurônios e a morte desses cardiomiócitos, porque se eles sofrerem lesão irreversível, a gente vai perder essa célula, a gente não vai conseguir mais repor, e a gente vai substituir isso com fibrose. Eu tenho proliferação de fibroblastos e a formação de fibrose. Dentro desse processo, gente, aquela inflamação que eu disse que a gente tinha no começo, ela passa, quando ela começa a eliminar todos os agentes agressores, os restos celulares, em vez de eu ter uma atividade que era antes pró-inflamatória, para eu recrutar mais células e favorecer a fagocitose e a digestão daquele tecido, eu passo a ter um perfil inflamatório, né, um perfil de macrófagos que estão coordenando aí esse processo, e vão ter efeitos anti-inflamatórios e vão fazer um processo de cicatrização. Tá? Então, esse processo, gente, ele tem 3 fases principais. A primeira fase é em que eu tenho inflamação, que eu já mostrei para vocês. Depois eu tenho uma proliferação,
Proliferação de quê? Ou do tecido, mas nesse caso, como o tecido é permanente, eu tenho uma proliferação de vasos e de fibroblastos, que vão depositar colágeno, tá? E fazer uma cicatriz. E depois eu tenho um remodelamento dessa cicatriz. Essa cicatriz que era maior, ela vai retraindo. Funciona como se fosse uma cicatriz na pele, só que nesse caso é uma cicatriz no coração, tá? Vocês entenderem esse mecanismo fisiopatológico, gente, fica muito fácil a gente entender, então, como que isso aparece do ponto de vista macro e microscópico. Então, do ponto de vista macroscópico, eu posso enxergar a obstrução da artéria coronária, né, pensando no vaso que se obstruiu, e eu posso observar as alterações no miocárdio. Nos primeiros momentos, gente, até 6 horas da lesão, eu não tenho alteração macroscópica. Lembra que eu mostrei naquele gráfico no primeiro slide que as alterações morfológicas, macro e microscópicas, acontecem só lá na frente? Primeiro eu tenho as alterações moleculares, bioquímicas, ultraestruturais, para só depois chegar na microscopia, né? Então, quando o indivíduo tem um infarto hiperagudo e ele morre imediatamente, às vezes eu não consigo nem ver esse infarto na macroscopia. Por isso que o aspecto clínico e a dosagem de enzimas pode ser importantes fatores nesse momento, tá? Com o tempo, depois de 6 horas a até 2 dias, eu tenho uma lesão empalidecida, com área periférica avermelhada. Por que isso? A área pálida é que não está recebendo sangue. Mas em volta eu tenho sangue e eu tenho aquela vasodilatação do processo inflamatório, né? Deixa essa área mais avermelhada, tá bom? Ela corresponde à área de necrose e inflamação. Depois eu tenho uma lesão que fica mais amarelada, no período do dia 2 até o dia 20 de evolução do infarto. É onde eu tenho a inflamação propriamente dita e eu começo a minha deposição de colágeno. E depois de 3 semanas, normalmente, eu tenho uma lesão esbranquiçada, firme e fibrótica, que é quando eu tenho a minha cicatriz, tá? Vou mostrar isso para vocês, então. Aqui, ó, a gente tem a coronária aberta, aqui é o coração do indivíduo numa autópsia, a coronária está pérvia, e aqui ó, ela está obstruída por um trombo. Eu vejo um trombo obstruindo a luz. Tá? Eu posso ver isso num exame de imagem, né? Como num cateterismo, quando eu faço um cateterismo para avaliar a perfusão coronariana, vejam aqui ó, que isso aqui está parcialmente obstruído. Eu vejo uma quantidade muito pequena de sangue passando, e aqui está obstruído totalmente, como a gente vê nessa imagem. Tá? Um infarto com mais ou menos 6 horas de dias vai aparecer com esse centro mais empalidecido e a volta mais vinhosa, tá? Por conta da inflamação periférica. Depois de muito tempo, depois de 3 semanas, ele aparece dessa cor aqui, ó, esbranquiçada, e esse branco é fibrose que foi depositada no lugar dos macrófagos. Se eu juntar tudo isso numa imagem, é isso aqui, ó. Isso aqui é o infarto agudo, mais empalidecido, com algumas horas, com alguns dias, com a presença de células inflamatórias. Por que ele fica mais amarelado, assim, branco amarelado? Porque tem muita célula inflamatória e restos celulares, parece pus isso aqui, tá? Depois eu tenho a região mais firme e fibrótica. Então, esse paciente aqui teve infartos em 3 momentos diferentes. Do ponto de vista microscópico, o que a gente vê? A necrose... Professor Burns. Oi. Desculpe te avisar, 2 minutos. Ótimo, obrigado. A necrose, a inflamação e a deposição de colágeno, tá? Então, aqui a gente tem a necrose coagulativa, eu vejo os fantasmas da célula sem muita inflamação. Numa fase adicional, eu vejo muita célula inflamatória. E depois eu vejo a fibrose, tá bom? Mostrando aqui um equivalente disso. Como que funciona no cérebro? E aí, gente, se vocês sabem isso, isso vale para todos os lugares. No cérebro é igual. A macroscopia eu posso ver obstrução da artéria carótida ou da cerebral. No começo eu não tenho alterações macroscópicas. Depois eu tenho uma área mais pálida
E por último, uma necrose que a gente chama de liquefativa. E eu já vou mostrar para vocês como que é isso. Vejam, aqui o cérebro normal, a área normal, a substância cinzenta e a substância branca. Aqui na substância cinzenta e parte da substância branca, eu vejo essa área amarelada mais amolecida, que é a área de infarto isquêmico. Quando eu olho isso microscopicamente, vejam, eu tenho uma área de cavitação. E por que aqui eu não faço fibrose e eu faço cavitação, gente? Porque nessa condição eu não tenho colágeno para fazer o arcabouço, tá? Isso aqui automaticamente faz uma área de pus mais liquefeita. Isso gera um buraco, uma cavidade, tá? Que pode ser vista depois na tomografia e em outras situações. Mas se vocês lembrarem a estrutura, ela é muito semelhante. No começo eu não vejo nada, depois eu tenho alterações estruturais, microscópicas e, por fim, macroscópicas. Por isso que atuar rápido é fundamental. As nossas massagens, a nossa estratégia de salvamento de vidas está na lesão reversível, para evitar que eu tenha que encontrar esses achados irreversíveis na patologia depois, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado.